Olá, aqui é a Luciana Garola e de novo eu vou falar com os meus colegas que fazem a seleção e adaptação de próteses auditivas. Hoje eu vou falar sobre um problema bastante comum que acontece quando a gente adapta aparelhos em pacientes que apresentam perda em rampa. Muitas vezes os pacientes relatam na verdade, que eles não vêem diferença nenhuma com e sem os aparelhos. E isso é bastante frustrante, porque a gente sabe da necessidade do uso dos aparelhos nesses casos. Então vamos entender por que isso acontece? Olá, então eu estou aqui de volta para mostrar para vocês o porquê é tão importante fazer a verificação nesses casos, fazer um mapeamento de fala nos casos de perda em rampa. Todos os casos que serão mostrados hoje, eu vou mostrar 2 casos para vocês, eles são reais, tá bom? Eles passaram aqui pelo consultório, eu tenho vários, mas pela questão de tempo do vídeo, eu escolhi apenas 2 e aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Essa perda de audição é de uma senhora, ela tem 85 anos, foi adaptada com os aparelhos bilateralmente, eu vou mostrar apenas uma orelha, mas ambas são bastante semelhantes. E aqui eu coloquei o audiograma em nível de audição para vocês conseguirem ter ideia do nível da perda de audição dessa pessoa. Então, agora que vocês viram, né, a perda em rampa não tão acentuada, que é uma perda bastante comum, né, um grau de perda bastante comum, então eu vou transformar o gráfico em nível de pressão sonora. Pronto. Então aqui vocês entendem que à medida que os sons vão ficando mais agudos, ela vai precisando de mais intensidade para ouvir. Bom, quando foi realizada a verificação e a queixa era, eu não tinha diferença, não consigo ver a diferença entre estar com os meus aparelhos auditivos e não estar com os meus aparelhos auditivos. Então eu fui observar o que estava acontecendo. Nessa primeira leitura, como vocês podem ver, essa aqui é a resposta para a amplificação de fala do aparelho auditivo que ela estava usando. Aqui nós temos os alvos calculados para a regra NAO NL2 e aqui o nível médio de fala. Vocês podem observar que exatamente a partir de 2000 Hz, então, ela não consegue, não há amplificação, né, ideal para ela, está inclusive abaixo dos níveis de audição. E o que eu quero mostrar aqui também é que essa linha que representa a fala em média intensidade, se vocês observarem na fala sem amplificação, olha aqui, ela está, na verdade, a fala sem amplificação está até mais alto, né, para ela do que o aparelho está fornecendo. Isso é um dado muito importante, porque a gente consegue ver o quanto que a questão da queixa do paciente se reflete exatamente como o aparelho está fazendo a amplificação. Ela não consegue ver diferença porque essa é a banana da fala sem amplificação, ela tem acesso aos sons, mais ou menos até 2-3 mil Hz, né, os picos de fala aqui, e a hora que eu insiro esse aparelho auditivo, ele está no mesmo nível. Onde que ela precisa de amplificação? A gente vê os alvos aqui acontecendo e você vê que a amplificação, representada aqui pela linha verde do aparelho auditivo, ela não está acontecendo. Ou seja, com e sem o aparelho dá na mesma. E isso fica muito evidente quando a gente vê aqui o mapeamento sendo realizado. Bom, depois dos ajustes, esse é o nível de amplificação alcançado. Ou seja, foi realmente possível dar a amplificação, chegar aos alvos propostos pela regra prescritiva utilizada para esse caso, o que não teria sido possível caso a verificação não fosse realizada. Esse é outro caso, né? Então vocês veem que é uma perda de audição, olha, ela tem limiares normais até 1000 Hz. Em 2000, ela tem uma perda leve e o principal problema acontece a partir daí. Então, quando ela foi fazer o ajuste, né,
começar o uso do aparelho auditivo, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a perda em nível de pressão sonora. Pronto. Quando ela fez os ajustes, a programação do aparelho, mostrou essa foi a amplificação que ela estava programada. Bom, o que acontece é que, exatamente como no caso anterior, ela tem acesso à maioria dos sons de fala. Quando nós vemos aqui a banana da fala, ela tem acesso, né? Houve um maior ganho nessas frequências, mas é onde ela não precisa. Foi até um ganho maior do que o prescrito pela regra. Então, os alvos aqui eles são representados pelas cruzes e o aparelho está dando ganho, né? Aumento de som mais elevado do que o prescrito para esse caso. Então, e aqui onde ela precisava mais, não estava acontecendo. Quando nós vemos o que isso acontece, ela me falava realmente que ela não via diferença. Com o aparelho ele ajudava, mas não muito. Muitas vezes ele atrapalhava e ruídos ambientais acabavam ficando muito altos para ela. E ela não via benefício em estar usando esse aparelho. E depois dos ajustes, aqui, parece pouco, né, gente? Olha só, aqui não estava tendo, ela estava tendo amplificação até 3.000, então eu consegui dar 4.000 Hz para ela e ela ficou muito bem. O que aconteceu? Eu reduzi o ganho aqui nas frequências médias, não foi possível reduzir aqui em função do aparelho utilizado, porque a hora que eu precisei dar maior aumento aqui em 4.000 Hz, então essas frequências aqui 2.000 acaba vindo junto, mas ela ficou absolutamente satisfeita e muito feliz porque agora ela realmente percebe diferença com os aparelhos. Então isso é muito evidente quando nós observamos o quanto que o aparelho realmente ele pode não estar fazendo diferença alguma em relação aos níveis de fala não amplificada. Onde o paciente precisa de aumento, o aparelho acaba não dando e dando muito aumento aonde não é necessário. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o porquê é tão importante fazer o mapeamento de fala nesses casos. Sem ele, vocês viram que os aparelhos acabam amplificando onde o paciente já escuta e deixando de amplificar onde ele não escuta. Então é cada vez mais evidente a importância de se fazer esse teste para que os benefícios com os aparelhos auditivos sejam realmente alcançados. E nos casos das perdas em rampa, ele é absolutamente imprescindível. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Muitos outros profissionais vão se beneficiar dessa informação. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!